Nós vamos então iniciar dizendo que a espécie humana é a única dotada da consciência moral. Isso tem um papel relevante no sentido da economia emocional, mental, comportamental, que nos diz respeito. A consciência moral é aquela que tem pleno conhecimento do bem e do mal. É aquela que pode responder de uma maneira satisfatória à lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. A lei de causa e efeito implica dizendo que toda vez que somos livres para nos comportar de uma determinada maneira, consequentemente, somos responsáveis para assumir aquilo que escolhemos, aquilo pelo qual decidimos. E quem faz esse balanço no contexto de liberdade e responsabilidade é a consciência moral. Um cão, um orangotango, um chimpanzé, uma girafa, um hipopótamo ou qualquer outro ser vivo não tem a capacidade de fazer escolhas baseadas naquilo que é bom ou naquilo que não é bom. Esse elemento é inerente à espécie humana. E nós veremos logo mais que é justamente esse componente interno que funciona em nós como uma bússola, orientando-nos o comportamento. É esse fator que chamamos de consciência, onde está escrita a lei de Deus, conforme exarada na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Questiona Allan Kardec. E os espíritos respondem: na consciência. Essa consciência é a consciência moral, que embora seja esse conteúdo de natureza inconsciente, ele não está pleno na nossa consciência cotidiana, rege, sem a menor dúvida, o nosso comportamento. Então, por sermos esses indivíduos portadores da consciência moral que determina a escolha e a decisão com base no bem ou no mal e pode, portanto, discernir entre esses dois extremos, entre essas duas polaridades, aí se inaugura a plenitude do indivíduo ou a sua derrocada de natureza espiritual. É aí, nesse núcleo central de eventos internos, a consciência que se dá os parâmetros de infelicidade ou felicidade, de alegria ou de tristeza, como consequência daquilo que pensamos, daquilo que dizemos, daquilo que fazemos em função de escolhas e decisões. Não é possível haver, em uma visão psicológica espiritual, não é possível haver patologia mental, emocional, sem que haja, antes de tudo, um dano de natureza espiritual, sem que haja uma lesão nos códigos que regem o comportamento do espírito, com base na lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. O transtorno mental ou emocional
ele é consequência não de uma doença espiritual, mas de uma crise sediada no espírito. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, afirma que a dimensão a que o espírito pertence, a dimensão dos elementos nobres, cristalinos, que habitam em nós, essa dimensão específica, ela não adoece, ela não sofre lesões profundas, ela simplesmente entra em crise. Essa é uma dimensão onde se encontram todos os fatores propiciadores da nossa paz, da nossa alegria, do nosso bem-estar. Essa área, ou essa instância, ele chamou de dimensão do espírito, ou dimensão espiritual, dimensão do logos. Daí vem a palavra logoterapia, como modelo de psicoterapia, hoje plenamente atuante. O logos, que significa sentido ou espírito, está totalmente conectado com a nossa capacidade de empreender valores na vida e como consequência, por consequência, termos saúde mental. Não é possível, portanto, nessa proposta, haver saúde mental sem que haja uma conformidade espiritual com o sentido profundo da vida. Quando rompemos com esse sentido ou com esse significado superlativo, iniciamos o processo de doença psíquica. Numa linguagem espírita, podemos dizer que toda vez que nós nos desligamos, nos desconectamos, nos afastamos do protótipo divino de comportamento, daquilo em que se inserem as leis naturais ou as leis divinas, quando rompemos laços com essas leis, iniciamos o processo de conflito na dinâmica espiritual. E, por sua vez, logo depois, prosseguimos com os transtornos de origem mental. Aquilo que hoje conhecemos como depressão, transtornos de ansiedade, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do controle dos impulsos e muitos outros, bem catalogados hoje pela psiquiatria, esses fenômenos patológicos, na verdade, só podem existir quando nos desconectamos com o real sentido de viver, com os valores que perpetuam a vida na sua plenitude. Para afirmar o que estou dizendo, para ilustrar a base com que estou empregando esses conhecimentos, que vêm da logoterapia, do espiritismo e de outros processos psicoterapêuticos, eu vou trazer aqui um episódio da vida de Jesus que pode traduzir exatamente aquilo que quero transmitir a você. Pôncio Pilatos, que foi um governador da Judéia entre o ano 26 e o ano 36 da era cristã, que por sua vez teve um contato direto com Jesus no momento em que este foi preso no horto de Getsemane, ou Jardim das Oliveiras, quando Jesus ali foi preso durante uma madrugada e foi levado ao sacerdote Anás, que o interrogou longamente durante a madrugada, produzindo manifestações
muito graves de humilhação e sofrimento diante de um contingente que ali assistia a tudo, estupefato com aquela situação toda, Jesus, logo pela manhã, depois de passar a noite em um calabouço, sendo agredido, ferido profundamente pelos guardas que ali estavam, onde sofreu grave zombaria de um grupo de pessoas que ali se encontravam e tinham permissão do sacerdote para fazerem críticas, para estarem ali zombando, repudiando-o de toda sorte. Enfim, logo pela manhã, ele, já machucado, foi levado até Pôncio Pilatos. Pilatos teve um diálogo com ele memorável. E esse diálogo resultou numa concepção do governador de que Jesus não tinha culpa alguma. Olhou para ele um homem de vestes simples, estava descalço, já um pouco ensanguentado, porque havia sofrido ali danos físicos durante a madrugada, tendo sido humilhado e assim por diante. Olhou para aquele homem e não viu naturalmente nenhum tipo de represália, de possibilidade de agressão, de grave movimento em relação a sacudir o povo para uma rebelião, para uma mudança brusca de comportamento. Não viu nele, como ele mesmo disse, pecado algum. Olhou para os fariseus, para os sacerdotes que ali estavam e propôs dispensá-lo. Mas os sacerdotes, os fariseus, se aproximando de Pôncio Pilatos e naturalmente usando de uma sagacidade muito grande, disse para o governador: mas a nós não é lícito matar, instigando-o a tomar uma medida, portanto, de forma indireta, dizendo que a população certamente provocaria ali uma grave turbulência se ele não tomasse uma atitude. Então era uma exigência de forma persuasiva, brutal, para que Pilatos tomasse uma atitude. Ele, como era um homem naturalmente negociador, desejando manter o seu cargo, com medo de que aos olhos do imperador ele parecesse alguém totalmente incapaz de governar aquele sítio ao qual ele pertencia, o que ele fez? Pensou: se eu lesar esse homem um pouco mais, se eu castigá-lo, a população vai ser tocada de piedade e vai dispensá-lo. Então eu vou mandar chicoteá-lo, vou mandar agredi-lo um pouco, ele vai voltar numa condição mais deplorável, porém com vida, e eu poderei dispensá-lo porque a população vai se sensibilizar. Enviou Jesus para uma área do pretório onde se castigavam pessoas. E ali os guardas usaram do flagellum, que era um chicote muito singular. Eram tiras de couro que lesavam a pele brutalmente e na ponta tinham ramificações de ossos de animais. Esses ossos, na ponta, bem pontiagudos, encravavam-se nas carnes, provocando graves lesões. Pilatos não esperava por isso. A ordem foi para que ele fosse chicoteado, agredido, mas não causassem tantos danos no seu organismo. Não foi o que aconteceu. Quando Jesus retorna, vem profundamente lesado, bastante machucado. Pilatos toma um susto
E inicia-se aí uma crise de natureza espiritual. Uma crise relacionada a uma ligação com o que não há sentido fazer. Ele precisaria, na verdade, ter tomado uma posição mais dura, mais enérgica como governador, de acordo com os seus próprios princípios de lucidez. Mas ele não fez. Ele não adotou esse comportamento, enviando Jesus para uma agressividade muito intensa. Quando ele volta, muito machucado, Pilatos toma um susto e o apresenta à população dizendo aquela célebre frase: eis o homem. Aí está o homem que vocês desejam eliminar. Já muito machucado, muito ferido, que fazer? Transferiu a decisão que era sua, a decisão que ele deveria ter adotado como ser livre e consciente, transferiu para a população, esperando que ela o libertasse. Entretanto, não foi o que aconteceu. Ele ouviu da população a frase: crucifica-o. Mais uma vez foi tomado de impactação, de um susto. Que fazer? Ele não queria matar aquele homem. Ele não queria, em hipótese alguma, crucificar aquele homem. Isto não fazia sentido. Porém, a sua condição frágil do ponto de vista da personalidade, da emoção, não soube segurar os ânimos da população. Fez então o quê? Lembrou que naquela época da festa de Páscoa era comum promover a anistia de alguns presos. Lembrou que no calabouço, na prisão, estava Barrabás, que a população detestava, era um facínora. Pensou: se eu colocar Barrabás e este homem que não deve nada diante da população, certamente ela vai escolher Barrabás para permanecer na prisão, ou para um julgamento mais duro, mais cruel, mas pelo menos eu poupo a vida desse homem. Mandou buscar Barrabás. Colocou-os de um lado Jesus, de outro o ladrão, o facínora, aquele que promovia rebeliões populares constantemente. E aí a população escolheu libertar Barrabás e não Jesus. Pilatos não soube mais o que fazer. Tudo que ele havia planejado não havia dado certo. Ele tentou, dentro das suas possibilidades de personalidade frágil, submissa ao imperador, submissa às manifestações populares, não sabia mais o que fazer para libertar, para dar vazão à liberdade, à soltura daquele homem. Então tomou uma decisão que foi crucial para o seu conflito espiritual. Uma decisão que ele imaginava livrar-se das angústias, mas não foi o que aconteceu. Ele então sentou-se no seu trono, mandou buscar de uma bacia com água e diante da população e de autoridades que ali se encontravam, sacerdotes e outros, e outras classes ali mais abastadas, os anciãos e assim por diante, diante de todos, lavou as mãos, entregando a sorte daquele homem, que ele deveria ter decidido sobre ela, mas não o fez, entregando a sorte daquele homem
para a população. E aí então ocorreu o desfecho fatal que nós já conhecemos. Jesus foi conduzido pela trajetória ali por uma rua, por uma viela do pretório até o Gólgota, né? O Morro da Caveira, ou conhecido como o Morro do Calvário. Na verdade, era um morro conhecido como Morro da Caveira, porque ali as pessoas morriam e muitas eram deixadas ali mesmo, ao relento, muitos corpos, ou eram enterrados nas proximidades. E quando se via, encontravam-se ali vários ossos humanos, caveiras. Por isso era chamado Morro da Caveira. Ele foi conduzido até ali, carregando os madeiros da sua crucificação. Era uma trajetória de aproximadamente 600 a 700 metros de onde ele estava até o Morro da Caveira, onde foi crucificado. E ali se deu o que nós já sabemos. O interessante que devemos conhecer é: os dias se passaram, porém Pilatos nunca mais esqueceu a fisionomia daquele homem. Pilatos nunca mais esqueceu o mal que havia provocado naquele homem com as suas decisões indiretas, submissas, dependentes da vontade alheia e não da sua própria, não daquilo que para ele fazia sentido, e entrou então em crise de natureza espiritual. O que é uma crise espiritual? Uma crise da dimensão da alma. A crise espiritual é aquela onde instalam-se uma série de experiências internas de desespero, angústia, sofrimento, inquietação, devido à nossa desconexão com aquilo que representa um valor existencial, um significado de natureza espiritual. Sempre que nós nos afastamos daquilo de que somos responsáveis, daquilo que é o adequado, aquilo que promove consequências sadias, aquilo que faz pleno sentido. Quando nós nos afastamos disso e não cumprimos essa norma que a bússola interna, a consciência moral aponta como a mais adequada, entramos em crise de natureza espiritual, aquilo que costumamos conhecer como crise existencial. Mas, na verdade, eu prefiro denominar como crise da alma, crise da dimensão do espírito. É aquela onde não há doença, mas há desespero. E quando esse desespero, essa inquietação profunda do espírito não é corrigida, não é sanada por meio de uma atitude que a anule, quando isso não acontece, sobrevém a patologia psíquica. E foi o que aconteceu com Pilatos. Passado algum tempo, alguns meses, 2 ou 3 meses depois que ele não conseguiu mais descansar, dormir tranquilamente, depois que ele começou a perceber um estado de inquietação profunda, caminhando de um lado para o outro, tornou-se uma criatura nervosa, hipersensível, discutia com todos, não conseguia mais se concentrar, não conseguia mais tomar qualquer decisão, ficou alguém difícil de lidar, seja no ambiente doméstico, no ambiente onde ele precisava operacionalizar ali a sua função como governador, não conseguiu mais trabalhar, digamos, nesses termos finais. Repentinamente,
as pessoas começaram a notar algo que nem ele notou no começo. Ele pedia constantemente uma bacia para lavar as mãos. Essa bacia, posteriormente, ele obrigou que ficasse constantemente ao lado dele. E de minutos em minutos, ele ia na bacia e lavava as mãos. Começou a tomar do chão pedras que ele encontrava e esfregava essas pedras nas mãos, sentindo-as sempre sujas, sempre úmidas. E ele começou depois a perceber, numa visão psíquica, que as mãos ali estavam manchadas de sangue. E ele começou a dizer para a esposa, para aqueles que trabalhavam ali com ele, para os seus soldados, para os seus imediatos, que olhassem bem as suas mãos e se viam sangue nas mãos. Diziam: não, Senhor, não estamos vendo nada. Mas eu estou vendo, dizia ele. Olha, minhas mãos estão manchadas de sangue. Juntava pedras, esfregava, colocava as mãos na bacia, lavava ininterruptamente até ferir a palma das mãos. Não suportando mais essa angústia, perdeu completamente o controle que tinha sobre o seu cargo, sendo destituído da sua função alguns anos depois e sendo conduzido a um exílio, onde cometeu o suicídio lançando-se na cratera de um vulcão extinto, próximo de onde ele se encontrava. Que patologia psíquica, que patologia mental Pilatos adquiriu? Aquilo que conhecemos como transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo é um distúrbio onde a pessoa tem pensamentos persistentes e intrusivos, pensamentos que, na verdade, ela não quer ter. Ela não elege esses pensamentos. Eles assomam na consciência de modo súbito, persistente e invasivo ou intrusivo. São pensamentos intrusos, que nós chamamos de pensamentos obsessivos. O pensamento obsessivo é aquele que invade a consciência e que nós então identificamos e que causa profundo sofrimento. Para neutralizar esse pensamento obsessivo, a pessoa adota determinados rituais, que são conhecidos como compulsões. Essas compulsões podem ser de natureza comportamental ou mental, sutil, na própria mente. Por exemplo, pensamentos obsessivos de contaminação, como tinha Pilatos. Pilatos percebia que as mãos estavam sempre sujas, contaminadas pelo sangue do justo que ele não soube proteger. Isso estava no inconsciente. No consciente vinham pensamentos intrusivos de contaminação, de sujeira. E ele precisava então adotar um comportamento que chamamos de compulsão, a fim de neutralizar aquele pensamento obsessivo. Que tipo de compulsão ele adotava? Lavar as mãos. Então, muitas pessoas com TOC ou transtorno obsessivo compulsivo, com pensamentos intrusivos de contaminação, tomam banhos muito demorados. Esfregam o corpo longamente, lavam as mãos repetidas vezes, limpam objetos frequentemente, lavam um copo, colocam-no no escorredor, mas em seguida
pensam, ou é o pensamento obsessivo, este copo não está bem lavado. Pegam o copo, levam novamente para lavá-lo e fazem isso por um ritual de 4, 5 vezes até se sentirem um pouco mais aliviados daquele pensamento obsessivo, mediante a compulsão de lavar, de esfregar. Enfim, esse é o pensamento obsessivo de contaminação com compulsão de lavagem. Existem aquelas pessoas que têm o pensamento intrusivo de dúvida. Será que eu desliguei o gás? Será que eu tranquei bem a porta? Será que eu fechei bem a maçaneta? Será que eu enrosquei bem ali a torneira da pia? E voltam para checar várias vezes se adotaram aquele comportamento esperado de fechar. Há pessoas, frequentemente, que têm comprometimento grave do seu funcionamento social, global. Perdem, por vezes, o emprego, perdem um encontro, perdem uma festa, não vão a um determinado local em que se propuseram a ir. Por quê? Porque chega no térreo do seu prédio, vem o pensamento intrusivo: eu acho que eu não tranquei bem a porta. E voltam, checam, passam a chave, checam a maçaneta. Quando descem lá fora, será que realmente está bem fechado? E voltam e fazem isso 4, 5, 10 ou mais vezes, perdendo a condução para o trabalho, perdendo a possibilidade de irem a um divertimento, a um passeio. É o que chamamos de pensamento intrusivo de dúvida e compulsão de checagem. E existem pessoas que adotam certas compulsões ou rituais muito sutis, mentais, porque têm pensamentos intrusivos, por exemplo, de violência. Eu tive um paciente, por exemplo, para ilustrar essa situação, em que ele tinha pensamentos obsessivos de ferir o familiar que estava na casa com ele. Então, por exemplo, a mãe chegava na cozinha e dizia: seu jantar está pronto. Ele precisava que ela saísse da cozinha, trancasse, ficasse trancada no quarto, com a chave ali, sem que ele tivesse acesso, para que ele pudesse ir à cozinha e comer, porque o seu medo era de chegar na cozinha, pegar uma faca e ferir o familiar, ferir a mãe, ferir o pai. É claro que ele não queria fazer isso, de forma alguma, mas pensamentos como se fossem ordens vinham na sua mente dizendo: faça isso. Vinha um impulso que o controlava na sua interpretação, enviando mensagem ali na sua mente de que ele iria pegar uma faca e ferir. Ele acreditava que isso era algo que ele desejava. Mas ele dizia para mim: é claro que eu não desejo fazer isso com a minha mãe, com meu irmão, com meu pai, jamais. Mas vem pensamentos na minha cabeça como impulsos, e a sensação é que eu vou fazer isso. Então, a minha mãe tinha que ficar trancada no quarto para que eu não a ameaçasse. Eu comia rapidamente, lavava o prato, cuidava de tudo e saía da cozinha, saía do acesso onde tivessem facas e outros objetos pontiagudos com os quais eu pudesse lesar um familiar. E eu não tinha repouso, eu não tinha descanso, eu não conseguia dormir, porque esses pensamentos tomavam conta de mim. Ora, muito parecido com a experiência de Pilatos, o que não quer dizer que seja o mesmo exemplo, do ponto de vista moral, claro que não. O exemplo é variável, mas o que eu quero transmitir é: sempre há, do ponto de vista da avaliação ou do conhecimento espírita, sempre há um componente prévio, uma crise de natureza espiritual, onde nós nos desconectamos
com o sentido existencial. Toda vez que nós nos desvinculamos do amor, toda vez que nós nos desvinculamos da conduta reta, toda vez que nós experimentamos grave sofrimento, em que na nossa mente ficou uma lembrança de hostilidade, de brutalidade, ou que nós provocamos, ou que nós sofremos, que alguém nos provocou, e que isso não foi corrigido em nome do amor, em nome da bondade, em nome da caridade. Quando isso ficou por ser solucionado, por exemplo, em uma experiência existencial pregressa, trazemos conosco, impressos no corpo espiritual, essas lembranças, esses blocos de memória mnemônicos que ficaram em nós guardados e que, em um dado momento da próxima existência, da próxima experiência carnal, eclodem, confusos na consciência, como sinônimo de patologia mental, de transtornos mentais conhecidos como o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, o processo depressivo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar e outros. Normalmente, esses transtornos representam a instalação de um morbo psíquico, que significa a crise espiritual ou a experiência vivida desconectada de valores divinos e que instalam, portanto, no espírito a consciência de culpa. E essa consciência de culpa eclode, por sua vez, movimentando esferas no campo mental, produzindo no pensamento e na emoção fenômenos de distúrbio psíquico ou psicológico. A depressão representa claramente um processo de insatisfação profunda do espírito em relação à própria vida, em relação a determinadas exigências, a desejos, a experiências que ele gostaria de ver concretizadas e que não ocorreram. Por exemplo, quando nós experimentamos a perda, o luto, quando nós experimentamos a humilhação, quando nós experimentamos algo que nos faria muito felizes, porém não aconteceu como gostaríamos, quando o ambiente não atende às nossas necessidades, ou quando o nosso temperamento é muito frágil e os acontecimentos causam impacto muito grande na nossa interpretação pessoal, e aí catastrofizamos inúmeras situações que nos ocorrem. Isso pode gerar o fenômeno do processo depressivo, o que significa claramente a não compreensão das experiências que se dão conosco, o sentido que elas têm, o significado, as lições que elas representam para nós. Como não alcançamos esse elemento espiritual profundo que é a identificação com o sentido das experiências, entramos em processo depressivo, o que claramente demonstra a crise espiritual a qual eu me referi, a falta de identificação com o sentido profundo de cada experiência. O transtorno de pânico significa uma ansiedade antecipatória de natureza súbita, em estado de crise emocional, crise psíquica, psicológica, onde experimentamos uma variedade de sintomas em função do medo de que algo ruim possa acontecer conosco. Então, nós vamos a um supermercado,
vamos a um estacionamento amplo, vamos aonde tem uma multidão instalada e repentinamente começamos a passar mal. Palpitação, falta de ar, tremor, inquietação profunda, sensação de que vamos morrer, perder o controle, um calor toma conta do corpo, tremores nas mãos, uma transpiração profusa. São sintomas físicos e psíquicos do ataque de pânico. Temos isso em nível consciente, porém, em nível inconsciente, em âmbito espiritual, isto significa que algo no passado, próximo ou longínquo, faltou para que fizéssemos em nível totalmente conectado com as leis naturais ou com o sentido de cada momento, o sentido espiritual de cada instante das nossas vidas. Em algum momento, algo faltou. O transtorno de pânico em âmbito espiritual é uma lacuna no espírito a ser preenchida por um conteúdo que tenha sentido, que tenha valor e que em momento anterior faltou ser preenchido. Nada mais justo do que, no contexto da terapêutica da ansiedade, como muitos modelos de psicoterapia hoje já empregam, nada mais justo do que incluir um direcionamento para a aplicação de valores, para a aplicação de objetivos nobres, sadios, de objetivos que façam sentido, que tenham significado, que produzam alegria, felicidade e bem-estar para a coletividade. Porque uma vez que esses valores sejam realizados, sejam concretizados, essas lacunas de vazio que traduzem o pânico, o medo avassalador, essas lacunas passam a ser preenchidas, produzindo, portanto, uma serenidade maior, uma conexão com valores, com sentido, com objetivos. E quando estamos conectados com objetivos profundos, ora, por que teríamos pânico? Por que teríamos tanto medo? Se a vida como um todo passa a ter sentido pleno para nós, quando estamos em total ligação com significados primordiais que estamos cumprindo, com que estamos enaltecendo a vida. Claro que o pânico vai minorar. É natural que tenhamos algum componente de ansiedade. Isso é natural. Ninguém se livra numa experiência terrena de todos os sintomas, a ponto de dizer, hoje não sinto mais nada, tudo acabou. Não, isso não existe ainda para nós. Isso ainda não é possível alcançar no périplo, no momento em que nós nos encontramos. Não é possível alcançar, mas podemos melhorar consideravelmente. Podemos ter, sim, uma vida gratificante, uma vida plena, na medida em que nos conectemos com aquilo que tem valor e que tem sentido. Por exemplo, continuando, a esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma patologia que compromete a personalidade como um todo. Há um comprometimento, uma lesão, um distúrbio em vários setores daquilo que compõe a consciência do indivíduo. Portanto, o pensamento se altera, o sentimento se modifica, o comportamento fica desorganizado, o funcionamento global do indivíduo fica totalmente prejudicado. Ele passa a viver, como se costuma vulgarmente falar, em um mundo à parte, uma vez que os sintomas predominantes são delírios, que são crenças falsas,
alucinações, principalmente auditivas. A pessoa ouve vozes que produzem atitudes de comando, geralmente de conteúdo pejorativo, negativo, humilhante. O comportamento fica completamente desorganizado, a fala fica praticamente incoerente. Então, são sintomas que desorganizam a criatura como um todo e, com isso, compromete o seu funcionamento total em relação ao trabalho, em relação ao convívio, em relação à necessidade de lucidez para tomar decisões, para fazer escolhas, para governar a própria vida. E o que significa a esquizofrenia do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista espiritual, a esquizofrenia significa uma solução de continuidade, uma solução ou uma fissura entre o passado do indivíduo e o seu presente. De modo que experiências pregressas, experiências que o fizeram sofrer, experiências em que ele talvez tenha provocado sofrimento, essas experiências aparecem numa próxima experiência física, numa próxima encarnação, em um momento avassalador, muitas vezes devastador da emoção, e rompe na consciência de modo muito confuso flashbacks, experiências ou vivências, memórias pregressas que ele não compreende muito bem, mas que lhe fazem assumir naquele momento um estado de desespero e de angústia muito grande. Uma consciência de culpa, algumas vezes, muito profunda. E com isso, o melhor a fazer é sair da lucidez, é sair do cotidiano lúcido em que ele se encontra, a fim de alguma maneira, minimizar aquele temor, aquela angústia, aquele severo sofrimento. É o espírito experimentando naquele momento vivências pregressas que provocaram nele muito sofrimento. E com isso, é claro, precisa de ajuda cuidadosa do psiquiatra, da medicação, de um apoio psicossocial significativo, a fim de que ele possa ter uma vida um pouco mais apetecível, um pouco mais funcional. E é claro que isso é possível em nome do amor, em nome do cuidado, em nome da fraternidade. É possível sim promover através de uma tarefa multiprofissional, multidisciplinar, é possível promover ao paciente portador de esquizofrenia, que é uma doença bastante complexa e que provoca muito sofrimento, produzir em seu benefício uma vida mais funcional. Isso é possível. Então observem que sempre há, de cunho espiritual, uma crise anterior, um momento de desespero, onde a desconexão com o sentido da vida ocorreu. E depois, isso vem como sinalizador de uma necessidade de reparação do espírito, de devolução às leis divinas de algo mais promissor, mais saudável. Portanto, novos comportamentos, novas atitudes que impliquem em enobrecimento do caráter. E aí, a existência corpórea serve justamente para isso, para que nós aprendamos a nos comportar melhor, aprendamos a viver com base nos valores
que o sentido existencial solicita serem cumpridos: a fraternidade, a solidariedade, o companheirismo, a lealdade, o respeito, a dignidade. Todos esses são valores profundos do espírito para que ele se aproxime cada vez mais de Deus. Então, como deve ser o tratamento dos transtornos mentais? Para você que possui um transtorno mental e vem em tratamento, ou para qualquer um de nós que estamos sujeitos, qualquer um de nós está sujeito a um transtorno de natureza mental. Ninguém está indene à crise ou a uma patologia. Então, para qualquer um de nós que padeça de um transtorno mental, ou a todos nós que estamos sujeitos a ele, na medida em que nos afastemos dos grandes objetivos da vida, qual será a terapêutica a ser oferecida? Ora, o tratamento psiquiátrico frequentemente se impõe. É claro. A medicação, por exemplo, o antidepressivo, o ansiolítico, o antipsicótico, nos casos de esquizofrenia, transtorno bipolar e assim por diante. Essas medicações, elas são fundamentais. E quero deixar aqui claro, para que você tenha a noção objetiva de que tomar medicamentos para sanar o seu sofrimento psíquico, em hipótese alguma, é sinal de fracasso, é sinal de incapacidade. E não é, em hipótese alguma, sinal de que você não dá conta de gerir a própria vida. Muitos pacientes dizem para mim: eu preferiria fazer um tratamento sem medicação. Eu pergunto por quê? Porque tomar remédios demonstra que eu não consigo regular a minha vida, que eu não consigo sozinho dar conta dos meus problemas. Isso não é verdade. Existe um fenômeno biológico em âmbito cerebral que você, em determinada fase da situação em que você se encontra, você já não pode mais modificar. Não é uma questão de querer, é uma questão de não poder. Existem neurotransmissores muito importantes que são detentores da faculdade do sentir. Sentir-se bem, sentir-se pleno, sentir-se otimista, ter um humor eutímico, isto é, um humor favorável, um humor que motiva, que faz crescer, que faz operar na vida. Esses neurotransmissores, conhecidos como serotonina, noradrenalina, dopamina e outros, não estão mais à mercê da sua vontade. É necessário agora o medicamento para reproduzir, para dimensionar um novo estoque ali em áreas importantes dos neurônios, em sítios específicos do encéfalo, para que você recupere o humor, a disposição, a concentração, o sono saudável, a motivação e assim por diante. Não é possível mais fazer simplesmente porque você quer. Isto significa que o medicamento, quando você toma, representa, no fundo, uma escolha livre. É uma escolha corajosa. É uma escolha pertinente. Que quando você decide por tomar a medicação, você está decidindo em prol de você. Significa, aí sim, que você está tomando de volta as rédeas da sua experiência, da sua vida. Então, tomar a medicação é um móvel de coragem, é um móvel de decisão lúcida. Tome a medicação corretamente, não a abandone e nem a rejeite.
porque o tratamento farmacológico ou medicamentoso, ele é crucial para a sua melhora em muitos aspectos. Nem sempre é necessário. Quando há uma depressão leve, muito sutil, muito discreta, a psicoterapia somente é possível, sim, que dê conta desse tratamento. Mas, quando os sintomas e sinais já implicam em uma depressão moderada, quando esses sinais mostram uma depressão mais grave, onde há risco de suicídio, onde há uma ideação sobre morrer, sobre desistir da vida, é porque o comprometimento é mais sério. E aí a medicação se impõe. E quando você decide tomá-la, significa que você está tomando, na verdade, as rédeas do seu futuro, da sua vida atual. Você está oferecendo a você mesmo oportunidades futuras de plenitude e de saúde. Isso é totalmente favorável, muito enriquecedor para você mesmo, que você adote essa escolha de tomar a medicação, de seguir o tratamento médico. Além disso, a psicoterapia. A psicoterapia também se impõe. O tratamento psicoterápico é muito importante porque o medicamento, embora melhore seus sintomas, ele não conversa com você. Ele não dá a você diretrizes importantes de como viver melhor. Ele não elucida junto com você os seus problemas e tudo aquilo que você pode fazer em prol de si próprio. O remédio não faz isso. Então a terapia, junto com a farmacoterapia, é fundamental. Os dois elementos são muito importantes. E por fim, o fator espiritual. Qual é o fator espiritual preponderante? Reconhecer fundamentalmente a existência de valores como o medicamento mais promissor para a sua existência, para a sua vida que é eterna. Os valores são os elementos mais promissores que você tem, aqueles com os quais você vai se relacionar por toda a eternidade e vão produzir em você um sentimento de felicidade inenarrável, inabalável, impressionante. Então, o primeiro fator espiritual que você deve abraçar: mude seus pensamentos, mude suas condutas. Através da psicoterapia, isso pode ser feito. A mudança de pensamento para melhor, a mudança de conduta para algo mais saudável, para um rumo mais feliz. A psicoterapia pode promover isso, mas em âmbito espiritual, a noção é: comece a mudar sua conduta em prol de valores, começando dentro de casa. Comece com pequeninas tarefas dentro de casa. Faça um esforço de sair do seu desânimo e conversar um pouco mais com os seus familiares, de interagir um pouco mais com as pessoas que você ama, minimamente que seja. Comece a ter pequenas participações no cotidiano. Depois disso, alargue o seu comportamento e saia um pouco, faça coisas prazerosas, coisas que você gosta, dê um pequeno passeio, converse com alguém nas proximidades, tome sol, faça uma conexão com a natureza, caminhe pela relva, entre em contato com o verde da natureza, afague animais, comece a fazer alguma coisa além. E a partir daí, assuma tarefas mais importantes. Pratique uma atividade física que você gosta, comece a fazer alguns hobbies prazerosos e que redundem em algo que seja benéfico para a sua comunidade.
Volte gradativamente às suas funções profissionais, vagarosamente, e você verá que com esses pequenos degraus de tarefas, você produzirá valores importantes. Você que tem uma conexão com a religiosidade, seja ela qual for, todas as religiões conduzem a Deus e todas as religiões conduzem você ao seu próximo em caráter de fraternidade e de amor, de caridade. Então você que professa qualquer religião, vincule-se mais a ela, estude mais a respeito daqueles elementos que a sua religião oferece. Você que é espírita, procure frequentar palestras educativas, palestras evangélicas que promovem ensinamentos importantes. Receba o passe semanal, que é a infusão de energias salutares para a sua organização física e emocional. Você que é católico, frequente a missa, comungue conforme a orientação religiosa. Use, portanto, de comportamentos em relação àquilo que a sua religião orienta. Ligue-se mais à religião que você está vinculado. Isso vai trazer um benefício muito grande, porque essa conexão com a divindade nos faz acolher, ser recebido por ela e com isso inspirados a agir melhor, a agir de forma mais sadia. Nós espíritas entendemos que essa conexão se dá com as esferas superiores da vida, com espíritos benfeitores, mais primorosos do que nós, mais preparados, mais avançados em sentido moral do que nós, e que vêm em nosso favor nos ajudar. E em conexão mental conosco, nos inspiram a fazer o melhor, nos inspiram a amar mais. Eles dizem para nós que somos criaturas capazes, que somos criaturas amadas por Deus. A vida nos ama incondicionalmente e abre portas infinitas para que sejamos mais felizes, mais saudáveis e mais co-criadores com Deus, com todas as aptidões que temos. Então, essa é a normatização de modo, claro, objetivo em função do nosso tempo, prático, mas essa é uma normatização que vale a pena ser seguida. Orar um pouco mais, ter conexão com Deus, não apenas pedindo, mas também agradecendo, louvando e oferecendo através dos nossos préstimos, por meio da oração, uma vibração direcionada para toda a humanidade, para todos aqueles que amamos, para todos aqueles que são nossos irmãos e que nós desconhecemos, mas que podemos auxiliar, porque no momento em que oramos, o pensamento transforma-se em substância e com isso movimenta forças que nós não conhecemos, mas que existem e que atingem ambientes incalculáveis em distância e dessa forma auxiliam aqueles que estão sintonizados com essa oração, que estão em tom pacífico de vivência e aí sintonizados com essa força, sentem um bem-estar. Normalmente, aqueles que estão enfermos, necessitados, desesperados, habitualmente abrem mais as suas comportas para Deus. E a nossa oração, onde estivermos, é capaz de penetrar-lhes o recôndito, promovendo bem-estar, maior lucidez, maior paz interior.
Então, todas essas formas são benéficas para nós melhorarmos e para nós melhorarmos aqueles que estão ali ao nosso redor, num ambiente largo de comunicação conosco. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Nós vamos concluir com uma vibração, como sempre fazemos, e daremos encerrada, então, a nossa reunião de hoje. Nós vamos, então, fechar os nossos olhos para que possamos, então, nos conectar com Deus, com Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento até Ele, o nosso Mestre querido que nos ama, e vibrar por todo o planeta, por todos os povos, nações e territórios, por cada criatura encarnada e desencarnada que habita este planeta. Nós te pedimos, Senhor, por todos. Rogamos pelo nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos governantes, pedindo que a tua inspiração divina alcance todas as mentes, para que a harmonia, as decisões sensatas, a união possa se dar entre todas as criaturas. Também pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados, companheiros de trabalho, pessoas que amamos e aquelas com quem temos ainda alguma dificuldade de entrosamento. Oremos por todos. Rogamos por todos os que sofrem, os enfermos nos hospitais, os presidiários nas cadeias públicas, crianças nas creches, nos orfanatos, nas ruas. Oramos pelos idosos que estão nos asilos ou em seus lares enfermos. Oramos por todos aqueles que se encontram nas ruas, vilas e becos, onde houver uma criatura necessitada. Faça-se a bondade de Deus nesse exato instante. Rogamos por todos os lares da terra, por cada membro familiar, sobretudo os doentes. Oramos também por todos os que trabalham pelo bem e pela paz. E com mais intensidade nós te pedimos por todos os que discordam do bem e da paz. Queremos envolver agora, amorosamente, todos aqueles que se afastaram grosseiramente das leis de Deus e envolvem-se no crime, no vício, na agressividade de toda sorte contra o seu semelhante. Nós oramos por eles e pedimos que os seus corações sejam tocados. Nós também pedimos por todas as instituições que trabalham pelo bem da humanidade, seja no setor da ciência, da política, da cultura, da arte, da religião, qual seja o setor, todas sejam inspiradas ao bem. Oramos por todos aqueles que nesse momento estão afetados pela Covid, por todos aqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias, com sintomas de menor proporção ou mais graves, não importa, todos sejam envolvidos pela luz divina. Os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, os profissionais da subsistência, todos os profissionais, quais sejam os setores que se afastaram dos seus lares e estão totalmente envolvidos em auxiliar a comunidade, pedimos por todos. E por fim, nós vibramos por nós, que aqui estamos conectados uns com os outros,
dos dois planos da vida. Nós te pedimos, Senhor, inspira as nossas mentes e corações para que entendamos de que forma podemos ajudar mais, de que forma podemos também nos beneficiar mais, a fim de sermos criaturas mais conectadas com a Tua vontade celeste, onde quer que estejamos. Então que haja paz, luz e entendimento em todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Então eu agradeço a todos a oportunidade de terem participado conosco e numa próxima oportunidade com certeza estaremos juntos. Vamos anunciar a nossa próxima live no decorrer agora da semana e contamos com a participação de todos. Muito obrigado pela presença, pelo acompanhamento que tiveram aqui conosco. Muita paz e uma boa noite.